Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Sem Conexão Parte 2, de 2021. Igual ao primeiro filme, ele foi dirigido por Bartosz Kowalski, o famoso Bartô. O primeiro, Sem Conexão, foi um filme slasher polonês que saiu ano passado na Netflix e que eu fiz um vídeo sobre ele, mas eu não lembro muito sobre o filme. Não era tão memorável assim, mas eu lembro de ser um slasher básico divertido. Ele fez umas homenagens a franquias maiores do slasher, teve um pouco de um humor autoconsciente, mas no fim das contas foi a mesma trama de gente indo parar no meio da floresta sendo caçada por uns assassinos brutamontes enormes. O filme foi lançado em 2020 e aparentemente ele fez sucesso o suficiente, não só para ter uma continuação, como para ter uma continuação no ano seguinte, porque acho que não tem nenhum ano que o primeiro filme lançou e o segundo já saiu. E dá pra dizer que esse é outro filme parte 2 que ninguém pediu, mas o que não dá pra dizer é que esse é um filme parte 2 que é só um repeteco do primeiro. Na real, é o extremo oposto, já que a parte 2 tenta muito mais ser uma comédia de terror do que um terror com elementos de comédia. Ele toma umas viradas bem inesperadas na trama e eu achei ele até ousado. O que, parabéns pro filme, fez uma coisa diferente, mas não significa que ele tenha feito algo bom, porque eu acho que esse filme tem umas coisas muito esquisitas, ele é bem zoneado, e o pior, na maior parte do tempo ele só é meio chato mesmo. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram Sem Conexão 1 ou 2 ou tanto faz, deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal, acompanhe a gente também nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo, e seja membro da Trecheira Violenta. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo extra que a gente lança aqui pros membros, e também pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de umas votações exclusivas. Então é isso, vamos à trama, e a trama de Sem Conexão Parte 2 começa exatamente onde o primeiro terminou. O que pode ser um problema, porque eu não lembro onde o primeiro terminou. Mas o que parece é que morreu todo mundo, só uma mina sobreviveu, e agora essa mina tá na delegacia local junto com os assassinos do filme anterior, que são aqueles dois caras bem gordos, bem grandes, todos infectados e deformados, que eu vou só chamar de boomer do Left 4 Dead 2, porque é exatamente isso que eles parecem. Então o que rola é que o xerife local... Eu, na real, não sei se tem xerife na Polônia, mas o que rola é que o chefe de polícia local, seja lá qual for o título dele, decide levar essa mina traumatizada de volta pra casa onde os assassinatos do primeiro filme aconteceram, pra tentar provar, sei lá, pra tentar provar qualquer coisa, pra tentar provar que esse filme tem um roteiro, talvez. Enfim, ele leva ela lá, e quando eles chegam, a mina do filme anterior é infectada pela gosma preta que sai do meteoro, que é a origem dos vilões do primeiro filme, e, olha só, agora ela virou um monstro e é ela que tá matando geral nesse filme. E quem tem que impedir ela são esses dois personagens que são a força de polícia local. Tem o protagonista, que é o policial nerd. Ele é o policial menos intimidador do mundo, ele é esquisito, ele não tem autoridade nenhuma, ele fala pra dentro, todo mundo caga na cabeça dele. E tem a policial bolada, que segue aquele padrão bem herói de filme de ação. É a policial que tem atitude, a policial que vai enfrentar esses bichos na porrada. É a policial cabeça quente. O policial nerd aparentemente gosta muito dela, mesmo ela só tratando ele igual lixo o filme todo. E isso acaba criando uma dinâmica legal entre esses dois personagens. Que a gente tem essa coisa do cara covarde e da mulher corajosa. E geralmente num filme de ação, esse cara covarde é colocado como uma figura desprezível. Mas nesse filme, a atitude dele de querer ir embora, de pensar demais antes de agir, tá mais correta, porque geralmente é assim que você sobrevive a um filme slasher, sendo pragmático. E na real isso é bem explícito no filme. Todas as merdas que acontecem na trama, ou pelo menos boa parte delas, são porque essa outra policial quer pagar de fodona e ela acaba só piorando essa situação na qual eles se encontram. E eu gosto que eventualmente tem uma virada de personagem, que essa mulher que começa como a herói da parada, acaba virando praticamente uma antagonista no fim da história. E a antagonista real dessa primeira parte do filme é a mina monstro. Não dá pra falar muito dela sem dar spoilers, mas é aquilo, né? Como ela é a assassina principal desse filme, nem precisa dizer muito que os boomers do primeiro filme são bem jogados de lado e não fazem muita coisa. O que pra mim foi um pouco decepcionante, porque eles eram a coisa mais memorável do primeiro filme. Eles têm um visual distinto ali, um visual único. Porque é aquilo, por mais que eu esteja chamando eles pelo nome de um outro personagem, de uma outra mídia que é exatamente igual a eles, que veio antes, eles têm um visual bem único. Mas enfim, por causa dessa mudança de vilão, a vibe do slasher aqui muda um pouco. Os boomers tinham essa coisa mais Jason Voorhees, que eles são grandes, eles são lentos, mas eles são praticamente indestrutíveis. Ao contrário deles, a mina monstro aqui age de um jeito meio vampiro monstruoso, porque ela é bem ágil, ela sai pulando de um lado pro outro, ela faz parkour. Então é uma mudança pequena, mas que muda bastante o assassino slasher que tem no filme. Eu acho isso efetivo pra continuação não ficar sendo só mais do mesmo, porque aí você tem um assassino com habilidades bem diferentes ali.
Mas apesar dessa quebra, esse filme ainda mantém muitas conexões com o primeiro filme, principalmente com os personagens secundários. O que de novo cai um pouco naquele problema de eu não lembro tanto do primeiro filme assim, então eu demorei bastante pra perceber que alguns desses personagens já tinham aparecido na franquia antes. Eles trouxeram várias participações pequenas do primeiro filme de volta só pra morrer nesse. Tipo o cara que é o chefe do acampamento, a prostituta que aparece no primeiro filme que eu nem lembrava, e também os dois irmãos nazistas bêbados que aparecem no final do primeiro filme. Dá pra comparar esse filme com Halloween Kills, só que Halloween Kills traz personagens de volta que a galera já sabe que existe faz uns 30 anos e que meio que tem o próprio legado ali. Já esse filme trouxe vários personagens de volta de um legado inexistente do primeiro sem conexão. E na real, esse filme acabou me passando uma impressão de que ele é um filme que não tem protagonista. Tem o policial nerd ali, é claro, mas todo mundo nesse filme é desinteressante, porque todos os personagens são tão caricatos que eles parecem um grupo de personagens secundários de filme slasher, que você só tá vendo ali pra morrer, do que alguém que você realmente se identifique ou queira acompanhar nessa trama. O policial protagonista é bem desinteressante, a policial bolada é meio mala, e os outros dois figuras cômicas que acompanham eles, que podiam ser personagens legais, são literalmente nazistas. Não dá pra você gostar de ninguém desse filme, e acaba que boa parte da primeira parte dele, que é um slasher mais tradicional, é só um monte de gente insuportável discutindo na floresta. E eu não tenho certeza se é pra você gostar de alguns desses personagens, alguns não, obviamente, mas sei lá, pelo menos o protagonista eu acho que eles queriam que você gostasse dele, né? É aconselhável ter um protagonista que as pessoas gostem. Mas não dá, ele é péssimo também. O filme tem até bons efeitos e boas cenas de morte, os monstros têm maquiagens muito bem feitas e as mortes são grotescas e exageradas. Tem uma cena que a mina monstro arranca um coração do cara atravessando pelo peito dele, que parece que saiu diretamente de um fatality do Mortal Kombat. E a técnica do filme é decente. É um filme bem dirigido, tem cenas de ação bem filmadas. Ele começa com uma cena bem estilizada de ação que parece uma coisa meio John Wick. E algumas cenas de morte têm uma direção criativa. Por exemplo, a morte do chefe de polícia no começo, que acontece em um plano mais aberto. Você vê ele sendo atacado e saindo do plano, indo parar em outro cômodo, e quando ele aparece de novo, isso sem cortar, ele já tá com um monte de efeito aplicado, sem perna, todo fudido. Então tem uma coordenação legal de efeitos ali. E o filme tem uma fotografia sombria que é bem bonita. É compreensível, né? Isso é importante. O filme quase todo se passa de noite na floresta e eles aproveitam bem essa ambientação. Mas esse é um daqueles filmes que parece que são dois filmes diferentes costurados, então para falar da segunda metade dele, tem que entrar na spoiler zone e falar da virada da trama. Então é isso daí, vamos entrar na spoiler zone. You've just crossed over into the spoiler zone. O que rola de surpreendente aqui é que na metade do filme o protagonista é infectado pela mina monstro e ele também se transforma em um monstro e meio que vira um vilão de slasher ali protagonizando o filme. O que é engraçado porque a direção de arte até faz um presságio disso. Quando o protagonista acorda no quarto dele no começo do filme, tem um pôster na parede do Maniac Cop, que é uma franquia de filme dos anos 80 que gira em torno desse policial monstruoso assassino, e é exatamente isso que o personagem principal de Sem Conexão 2 vira na segunda metade do filme. E aí, ele tem essa ideia boa que é mostrar a interação dos dois monstros. Uma coisa meio Pânico na Floresta 2, que ele fez lá com aquela família monstro que tinha uma dinâmica ali. Dá até pra comparar essa franquia com a franquia Pânico na Floresta, porque o primeiro filme é um terror que se leva mais a sério. O segundo filme já tentou fazer uma coisa bem mais descambada pra comédia. Só que eu acho que Pânico na Floresta 2 é real um filme bom, porque ele consegue fazer muita coisa pelo visual. Por exemplo, essa relação familiar entre os monstros vilões do Pânico na Floresta 2 é toda construída sem diálogo nenhum. É só pelas ações que eles fazem você entende tudo o que está acontecendo ali. E esse é o maior problema de Sem Conexão 2, porque a mina monstro e o protagonista monstro não calam a boca. Eles têm que ficar o tempo todo conversando, explicando o roteiro. E assim, em alguns momentos isso é engraçado, quando eles vão matar lá a primeira vítima do protagonista. Você vê a cena primeiro na visão dessa vítima. É o cara olhando pela janela e tendo aquele susto bem Michael Myers, que ele vê o assassino parado no meio da floresta, ele desvia o olhar, quando ele olha de novo, o assassino não tá lá. Mas aí depois você corta pra essa cena na visão do monstro, que você vê ele correndo ali da posição que ele tava e falando: nossa, fiquei parado ali esperando o cara olhar pra mim e depois fui embora correndo pra ele achar que tá doido. Eu acho isso muito legal, é uma ideia muito boa, que seria mostrar esse outro lado do filme slasher. Fazer essa brincadeira com os clichês do gênero e com os absurdos que os assassinos slasher
slasher conseguem fazer nos filmes deles. É um potencial de comédia muito bom ali que eu acho que nunca foi aproveitado no gênero. E Sem Conexão 2 consegue capturar essa comédia por um breve momento, só que ele tem um problema também que ele tenta estender demais as piadas dele. Então a cena começa engraçada, ela tem uma piada ali, mas depois eles vão repetindo a mesma piada várias vezes, e a cena passa da validade rápido, já perdeu a graça, mas eles continuam insistindo naquilo. Eu assisti esse filme com um grupo de amigos, e foi isso, começou com a galera rindo, mas depois de um tempo já tava todo mundo, ok gente, a sketch já acabou, vamos passar pra próxima cena. E o filme fica muito chato por causa disso, também porque o humor do filme ele é quase todo só no diálogo dos monstros. É um filme que podia ter aproveitado esses clichês, feito um humor mais visual do monstro caçando as pessoas. Mas ao invés disso, é só diálogo que era pra ser engraçado, mas não é. Os monstros desse filme acabam passando mais tempo falando do que matando gente de fato, e isso é bem decepcionante. De novo, vale a comparação com Halloween Kills, porque Halloween Kills também é um filme slasher que acompanha o assassino. Mais ou menos, né? Mas o Michael Myers é o personagem principal daquele filme e ele tá fazendo o que ele tem que fazer, que é andando pela cidade, matando gente. Se o Michael Myers estivesse em Sem Conexão Parte 2, o que ele ia fazer ia ser sentar na beira do lago e discutir a obra de Proust ou qualquer merda dessas. E eu acho também que esse filme tem um problema de estrutura de roteiro, porque eu acho que ele é longo demais e ele demora pra chegar ao que realmente interessa. Porque ele tem isso. A primeira metade é um filme slasher genérico e a segunda metade é a ideia inovadora que eles tiveram. A coisa do protagonista ter virado um monstro. Isso era algo que tinha que ter sido feito no começo da trama. Na real, esse filme não ia nem precisar do policial nerd. Eu acho que ele seria um filme muito melhor se ele só focasse na mina monstro mesmo. Continuasse, a protagonista do primeiro filme. Ela ia ser infectada no começo desse, e aí ela só podia andar pela floresta igual um monstro e sair atacando outros grupos de gente que estão acampando por lá. E aí você vê tudo isso, todo esse filme slasher, na visão do assassino. Acho que seria muito mais interessante, daria pra tirar muito mais humor do que o que eles fizeram de fato. E acho que ao invés disso, eles acabaram fazendo um roteiro que investe muito tempo numa primeira metade que não tem propósito nenhum, e a segunda metade acaba parecendo um filme completamente diferente. O que é irônico, porque o que acaba acontecendo é que as duas partes desse roteiro são bem sem conexão. O que me parece é que esse roteiro é tipo um exercício de dinâmica de grupo. Eles dão um papel pra você, você começa a escrever uma história, a pessoa do seu lado continua a sua história, mas aí vai dobrando o papel, e o papel vai passando de mão em mão, e cada pessoa que vai continuar a história só viu a frase antes da que tá escrevendo, não viu a história por completo. E depois você desdobra o papel e lê um monte de nonsense que surgiu dessa dinâmica. Eu não sei nem se eu consegui explicar isso, mas eu fiz isso uma vez e eu achei que encaixava a comparação. Ok, então a gente sabe que o filme tem um monte de cena aleatória, né? Então o que combina aqui? É claro que a gente vai entrar no o que mais tem no filme. Tem um começo completamente aleatório, onde tem um monte de aristocrata estilo Barry Lyndon, que são vampiros e que estão fazendo um culto e tendo um baile. E aí o protagonista parece meio policial fodelão de filme e mata todo mundo ali. E você descobre que isso era um sonho do protagonista. E eu achei que isso fosse servir pra alguma coisa, achei que fosse ter uma rima legal de roteiro no final, porque ia começar com essa cena de sonho dele sendo o herói policial matando os monstros vilões, e o filme todo eles ficam falando que o reforço de policiais vai chegar da cidade grande. Então eu tava esperando que o filme fosse acabar com o protagonista monstro matando um monte de policial herói e ia fazer essa justaposição com o começo do roteiro. Mas não, isso não acontece, o filme não teve essa sagacidade. E aliás, esse sonho tem aquela piada do primeiro Indiana Jones, que aparece um cara com uma espada e começa a fazer um monte de firula, mostrando como ele é foda só pro protagonista puxar uma arma e atirar nele, que é uma piada muito boa no Indiana Jones. Ela funciona porque estão construindo uma expectativa ali, você acha que vai ter um duelo de espada épico, quando o Indiana Jones só faz uma solução pragmática, ele tira a pistola, que você nem sabia que ele tinha, e atira no cara. Nesse filme isso nem faz sentido, você só vê o cara atirando em 40 vampiros naquele salão pra depois o cara aparecer com uma espada. Você já sabe que ele vai tomar um tiro também, porque já estava estabelecido ali. Então é muito uma piada que só repetiram sem contexto. Acho que a gente tem que falar também que, igual o Pânico na Floresta 2, esse filme colocou uma cena de monstros transando. Porque é claro que isso ia acontecer. Esse filme também tem uma mudança de personalidade lá nos boomers que eu achei bem aleatória, porque o primeiro filme coloca eles atacando todo mundo, sem muito objetivo. Tipo, eles são canibais, então eles estavam comendo a galera. Mas ainda assim eles estavam, caçando gente ativamente na floresta, eles eram bem vilões de slasher. Nesse filme, eles não fazem nada na trama, eles só ficam presos numa cela na delegacia o filme todo. No final, quando os dois protagonistas monstros tentam tirar eles de lá,
Eles só não querem sair, eles estão de boa lá, e eles acabam se explodindo com uma granada porque aparentemente eles não queriam mais ser monstros, eles estavam de saco cheio. O que vem completamente do nada, é uma mudança brusca de personagem depois de eles terem matado, sei lá, 15 pessoas no primeiro filme só pela piada. Enfim, Sem Conexão podia muito bem se chamar Sem Sentido, porque é isso que é esse filme. Se for pra elogiar de alguma forma, eu diria que a trama dele é bem criativa, ele tem ideias muito boas ali, só que eles não souberam aproveitar. Então eu acho que o filme acaba só ficando meio chato e meio constrangedor mesmo. Entre essas duas categorias, eu acho que ele acaba pendendo mais pro chato. Ele é um filme longo, ele é um filme arrastado e tem muito diálogo desnecessário e piada ruim. Então a categoria no final que eu coloco é sonífero.